Quarta-feira da terceira semana da Páscoa. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos mais um programa, a Bíblia no Mundo de Hoje. Bem, percorremos as palavras, os significados do Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, Evangelho pascal por excelência, chamado também Evangelho dos discípulos de Emaús. Vamos agora para a primeira leitura, em que a Igreja coloca em nossos ouvidos o querigma apostólico, a tradição apostólica. Entendo como é importante, todos os anos da nossa vida litúrgica, durante toda a Páscoa, os 50 dias, ouvirmos a pregação de São Pedro, que é a pregação apostólica por excelência, e a pregação teológica de São Paulo. Não há dois princípios. Jesus não fundou a igreja sobre Paulo. Jesus fundou a igreja sobre Pedro. O poder da palavra de São Paulo é porque está associada ao querigma, que tem como responsável capaz São Pedro. Ele que garante. Jesus quis que ele fosse o garante do querigma de Cristo, morto e ressuscitado para a nossa salvação. Estamos no capítulo 2, famoso capítulo de Pentecostes, lucano, 2:14 e 22 a 23. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé com os 11 discípulos, ergueu a voz e falou ao povo: Homens de Israel, ouvi essas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem acreditado por Deus junto de vós, com milagres, prodígios e sinais que Deus realizou no meio de vós por seu intermédio. Como sabeis, depois de entregue segundo o desígnio imutável e a presciência de Deus, vós deste-lhes a morte, cravando-o na cruz pela mão de gente perversa. Mas Deus ressuscitou, livrando-o dos laços da morte, porque não era possível que ele ficasse sob o seu domínio. Diz Davi a seu respeito: o Senhor está sempre na minha presença. Com ele, a meu lado, não vacilarei. Por isso meu coração se alegra e minha alma exulta, e até meu corpo descansa tranquilo. Vós não abandonareis a minha alma na mansão dos mortos, nem deixareis o vosso santo sofrer a corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, alegria plena em vossa presença. Irmãos, seja-me permitido falar com toda franqueza. O patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu túmulo encontra-se entre nós ainda hoje. Mas como era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que um descendente do seu sangue havia de sentar-se no seu trono, viu e proclamou antecipadamente a ressurreição de Cristo, dizendo que ele não o abandonou na mansão dos mortos, nem sua carne conheceu a corrupção. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou, e disso todos nós somos testemunhas. Tendo sido exaltado pelo poder de Deus, recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo, que ele derramou, como vedes e ouvis. Bem, aqui está a primeira pregação apostólica da igreja. É um texto muito precioso. Se lê com emoção. São Pedro agora exerce, segundo o texto de São Lucas, exerce pela primeira vez a retórica cristã. Ou seja, a exposição do conteúdo da fé vem através
da lógica e da interpretação da igreja. É a igreja quem escreve e interpreta corretamente o mistério de Cristo. Só ela. E por que isso é possível? Porque a verdade divina só pode ser corretamente fixada na Escritura, comunicada, né, na proclamação litúrgica e nela interpretada corretamente, graças e fundado no dom do Espírito. Nós não somos capazes da verdade sem o dom do Espírito. Isso é muito bonito porque Deus não nos constituiu meros repetidores mecânicos. Já seria uma honra ser papagaio de Jesus. Seria uma honra. Mas Deus quis mais. O discípulo tem a consciência da fé pelo dom da fé. E o dom da fé, da esperança e da caridade nos foram impressos os dons através do Espírito Santo. Ele imprimiu, marcou como um selo de São Paulo em nossas almas o conhecimento da ressurreição de Cristo. Vamos então a essa primeira fala. Nós sabemos anteriormente que os ouvintes estão assustados. Nós ouviremos esse texto de Atos integralmente no dia de Pentecostes, mas o que se entende é que estão bêbados. Uma bebedeira entendida aqui como ritual, como as pitonisas lá no período grego. Estão alucinados por alguma substância. São Pedro diz, não, estamos bem lúcidos. E começa a referir Jesus. Trata-se daquele homem acreditado por Deus junto a vós, aquele que realizou plenamente as obras de Deus, obras que Deus lhe deu a realizar. Nós temos esse princípio muito claramente no Evangelho de São João. Vim cumprir, realizar as obras que o Pai me entregou para realizá-las. Depois o querem, e aqui está o ponto importante, depois de entregue, segundo o desígnio inefável, imutável e presciência de Deus. Aqui está o ponto. Vós lhes destes morte. É a primeira dialética cristã, cravando na cruz por mão de mãos perversas. O que aconteceu na Sexta-feira Santa? Não ocorreu somente as mãos perversas, a canalice dos sumos sacerdotes, fariseus e doutores da lei, a covardia de Pilatos. Não muito mais do que o teatro dos homens, ali ocorria o desígnio inefável de Deus. Veja, São Pedro, que humanamente não fora capaz de ultrapassar o escândalo da cruz, da cruz e do escândalo foge, agora proclama a origem, a natureza e a eficácia da cruz. Se nós pudéssemos definir o mistério pascal, definiríamos esse mistério em duas partes integradas. Primeiro, o desígnio inefável e eterno, desde sempre, de que no alto do Calvário estivesse o Cordeiro de Deus. Assim como a serpente foi elevada no deserto, assim como o Cordeiro foi imolado no Egito, iniciando o caminho pascal, a fuga vitoriosa do Egito e a ida, o retorno à Terra Prometida, assim também ocorre aqui. É fantástico São Pedro dizer que aquela morte não foi fruto, dizem os pobres e tontos teólogos da libertação, ou os católicos influenciados pelo pentecostalismo, são duas doenças muito próximas, uma mais grave que a outra. Não se trata, a cruz não é consequência de um processo histórico e político. A cruz é uma decisão de Deus. Mas as decisões de Deus passam pelos processos, porque Deus quis assim a história da salvação, pelos processos histórico-políticos. E aqui São Pedro faz uma bela hermenêutica do Salmo 15. Ele diz
diz Davi. Na verdade, é um modo técnico de recitar o Salmo 15, que começa: o Senhor está sempre na minha presença, e termina com a afirmação: alegria plena em vossa presença. E logo depois de recitar esse salmo, ele usa Davi, o autor do salmo, segundo a tradição judaica, para dizer: Davi está morto e sepultado. E, no entanto, quando ele foi inspirado para o salmo, dizendo: vós não me abandonareis a minha alma na mansão dos mortos, não se referia à sua, mas de São Pedro se referia de Cristo. A função do Antigo Testamento é profetizar aquilo que aconteceu no Calvário, tendo sido exaltado pelo poder de Deus. E isto é aquilo que ouvis e vedes, o nosso testemunho pentecostal.